Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. É o meu desejo que você chegue a encontrar esta paz. Muito bem, eu quero deixar aqui uma série de reflexões maravilhosas sobre... nós vamos falar também sobre casamento e divórcio, sobre as duas naturezas do homem. Quando Deus o criou o homem com duas naturezas. Então, eu vou começar aqui a focar sobre a criação do homem. Para poder eu chegar nisto, eu tenho que trazer esta introdução. Então, esta será uma introdução de uma série de vídeos que vamos fazer, e aqui nós vamos entrar neste ponto primordial chamado casamento e divórcio, de acordo com a Bíblia e com aquilo que o profeta William Branham falou. Muito bem, eu quero começar aqui com este versículo. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Então você vê claramente, quando Deus criou o homem, primeiramente ele cria o homem teofânico, o corpo palavra. Antes de o homem ser colocado como um ser físico, ele já existia no corpo teofânico. Esse corpo teofânico é a nossa nova casa onde nós vamos habitar. Suponha que esse desenho aqui seja o desenho do corpo teofânico do homem. Então veja, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa era o homem à imagem de Deus, o homem teofânico, já que o Logos era a teofania de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Esse corpo teofânico é aquilo que o apóstolo Paulo disse: se nossa casa terrestre se desfizer, temos outra casa esperando por nós. Pronto, esse corpo teofânico. Antes do Gutenberg ser projetado em carne, ele já foi gerado por Deus no corpo palavra. É a minha teofania, é o meu corpo teofânico. Então, quando ele gerou esse homem, era com duas naturezas. Natureza masculina e natureza feminina. Vamos destacar isso aqui. Por isso eu quero chegar aos estudos sobre casamento, matrimônio, mas primeiro eu tenho que explicar isso aqui. Ele criou ele com duas naturezas. Era duas naturezas dentro de uma só carne. Era duas essências em uma pessoa. Veja, coloquei aqui uma só carne para que você entenda melhor. Mas ele criou o homem teofânico, esse homem aqui, com duas naturezas. Depois ele vai colocar esse homem em carne e ele continua com as duas naturezas. Mas depois ele vai separar a natureza feminina da natureza masculina. Vamos entender isso passo a passo. Então, era duas naturezas dentro de um. Era duas essências em uma pessoa. Então, você não pode separar o Logos de Deus. Não era duas pessoas, não. Não era duas pessoas.
São duas naturezas em uma só pessoa. É aí onde muitas pessoas não entendiam que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Agora veja, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Não eram duas pessoas distintas. Era uma única pessoa com duas naturezas. Então aqui, só para ilustrar, eu estou mostrando para você. Aqui, era um homem com duas naturezas. Deus criou a sua imagem, macho e fêmea. Vamos entender aqui, passo a passo. Você vai ver que a Bíblia não diz que Deus criou Eva, não. Deus nunca criou Eva. Eva foi dado o nome depois que ela caiu. Deus criou Adão. E em Adão estavam as duas naturezas. Em 6 dias ele criou todas as coisas. Nada mais foi criado depois dos 6 dias. Não. O restante, ele formou o boneco de barro do pó da terra, o homem físico, do que já estava criado. Nada mais foi criado depois dos 6 dias. Porque a Bíblia diz, e eis que tudo que Deus criara era tudo muito bom. Então, nada, ninguém pode criar nada, só Deus. E ele criou tudo em 6 dias. Então, ele gerou esse homem, esse corpo palavra, o corpo teofânico, com duas naturezas. Depois ele vai botar este homem como matéria substancial. Vamos aqui entender, olha aqui. Observe, eu quero ser devagar para que você compreenda direitinho. Vamos lá. Diz aqui a Bíblia assim, observa comigo. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e o chamou seu nome de Adão. No dia em que foram criados, macho e fêmea, duas naturezas, e o chamou como? Como foi que Deus chamou? Adão. Você vai ver que para dar o nome de mulher, foi Adão que deu. Essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará mulher. Quem falou isso foi Adão. E depois Adão veio dar o nome a ela de Eva. Mas quem deu o nome ao homem que criou e chamou de Adão, macho e fêmea, com duas naturezas, foi Deus. Então veja, você vai ver que aquela ordem de crescer e multiplicar e encher a terra foi dada ao homem teofânico, a teofania. Aquele corpo espiritual, aquele corpo gerado pela palavra. Aquele corpo palavra. Então vamos, para que você entenda aqui claramente. Então ele foi criado com duas naturezas, a natureza masculina e a natureza feminina. Depois Deus vai separar isso. É aí onde eu quero entrar, que o matrimônio tem que ser uma pessoa da mesma natureza. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Passo a passo. Tenha paciência comigo e preste atenção, que você verá. Vamos lá. Então veja. Quando a Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Observe, só quem pode dar a vida era o Logos. E a vida ela nasce da onde? Da palavra, do Logos. Antes de ser manifestado em carne, o homem já existia. Por quê? Porque o verbo, o Logos, gerou este homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque nele estava a vida. Só quem podia gerar a vida era a palavra. Então, antes do Gutenberg físico estar aqui, o Gutenberg já existia, porque ele foi gerado pela palavra. Então, antes de Adão ser colocado no físico, ele já existia, porque ele foi gerado pela palavra. É aí que muitas pessoas não entendem. Cristo veio nos gerar
mediante o novo nascimento pela palavra. Uma vez que o primeiro Adão caiu, o último Adão vem fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Nos gerar pela palavra. Então ele vem fazer isso, um novo nascimento, uma nova criação, gerados pela palavra. Filhos de Deus são gerados pela palavra. Vamos lá. Siga comigo, tenha paciência comigo aqui. Vamos lá, isto é tremendo e maravilhoso. Observe. Deixa eu destacar aqui para você. Então, depois, Deus vai tornar esse homem matéria substancial para se tornar visível. Para que os atos do Criador se tornassem visível, ele tinha que tornar esse homem matéria substancial. Agora, preste atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Deus não é matéria, mas ele se fez matéria. Ele se fez carne por mim e por você. Então, Adão, primeiramente, ele não era matéria, não. Mas Deus vai tornar visível, substancial, do pó da terra. Tudo já havia sido criado. Deus agora vai formar daquilo que já está criado. Tudo foi criado em 6 dias, nada mais foi criado. Então agora ele vai só formar do pó da terra um boneco. Aqui é só matéria substancial. Passa-se alma vivente para quê? Para lavrar o solo, para tornar-se visível os atos do Criador. Certo? Então não é que nós somos essa casca, não. Nós fomos criados antes desta casca, no corpo teofânico. Teofania. Então, depois que o homem morre, a matéria morre. Deixa eu destacar aqui para você entender. Depois que a matéria morre, ela volta ao pó, aquela carne volta ao pó, e a alma vai para a teofania novamente, para a sua nova casa, que já havia sido criada lá na eternidade, gerada. Essa teofania, esse corpo teofânico foi gerado lá na eternidade. Lembre-se, eu usei a expressão criado como forma de expressão, mas nós fomos gerados, nós saímos das entranhas de Deus, nós somos atributos de Deus. Então aqui você tem, aí você consegue entender. Então vamos lá. Depois, este homem aqui será a nossa próxima lição. Ele vai fazer esse homem dormir, e de uma das suas costelas, veja que não é criação. Tudo já havia sido criado em 6 dias. Ele já criou a mulher no homem. Ele criou Adão, macho e fêmea. E já estava lá. Ele agora vai só tirar a parte feminina da parte masculina. Veja que isso é tremendo. Será a nossa próxima lição. E aí quando Deus faz ele dormir em um pesado sono e de uma das suas costelas tira a mulher e depois traz para ele, quem dá o nome dela de mulher como origem é Adão, porque ele vai dizer, ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ela faz parte da minha natureza, ela estava em mim. E depois Deus vai unir essas duas naturezas no matrimônio. Então nós vamos entender isto na próxima lição. Eu quero que você fique por aqui, que isto é uma lição maravilhosa. Maravilhosa. E por partes, nós vamos entendendo isto claramente. E nós vamos ter lições preciosíssimas aqui. E nós vamos ver porque existem muitos casamentos fracassados, porque não encontraram, o homem não encontrou uma da mesma natureza. Vamos lá. Deus nunca deu o nome a ela de mulher e nunca deu o nome a ela de Eva. Quem fez isso foi Adão. Deus chamou de Adão.
Adão, macho e fêmea, os criou e os chamou de Adão. Depois ele só separou as duas naturezas. Homem é homem, mulher é mulher. Shalom, preciosos e amados. Que a paz seja contigo. Deus vos abençoe grandemente. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.